Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Eu sou o Cris Paz e será que vale a pena você estudar publicidade em 2026? Será que vale a pena você entrar numa graduação para estudar um negócio dinâmico que muda o tempo inteiro ainda esse ano? Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Eu sou professor do curso de publicidade e sou graduado em publicidade. Foi o curso que mudou a minha vida, então eu tinha uma perspectiva de vida até entrar no curso. Eu conheci muita coisa, conheci muita gente, enfim, mudou realmente a minha perspectiva, mas eu sei que o mercado de hoje está bem diferente, assim, sabe? E eu observo muito isso por mim e observo muito disso dos meus alunos, sabe? Os meus alunos são um perfil completamente diferente do que era a minha turma e principalmente do que era eu. Eu era o aluno mais novo da minha turma. Então hoje, quem me vê aqui com a barba branca, né? 35 anos, né? É, eu era o aluno mais novo da minha turma. Eu era o moleque da turma. Eu não sabia nada de publicidade quando entrei. Então a faculdade de publicidade me deu uma carreira. Porque eu não conhecia nada, eu conheci o mercado. Mas agora, as matérias que eu tive no curso me deram uma carreira ou o ambiente do curso me deu uma carreira? Eu acho que são coisas diferentes que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, bora lá, vamos conversar, me siga no Instagram. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado atual de publicidade. O mercado de publicidade sempre foi conhecido por ser um mercado muito tóxico, né? Então, glamorizava muito isso. Quem assistiu Mad Men vê, tipo, os caras posam dentro da agência fazendo campanha, cliente assedia funcionário e se o funcionário não quiser, ele é mandado embora. Tem um monte de coisa mega errada que acontece no mercado publicitário. O que aconteceu nos últimos anos? Uma galera mais nova falou: não, eu não quero mais. Eu não sou obrigado a isso. Eu posso trabalhar com publicidade e com marketing sem trabalhar nesse ambiente de merda. Começaram a migrar para as houses, começaram a migrar para as startups, começou a ter uma perda muito grande de talentos, de gente muito boa dentro do mercado publicitário. E o mercado publicitário das agências olhou e falou: cara, a gente tem que dar uma mudada nisso. E eu sinto que está tendo uma mudança pequena, devagarzinho. Está mudando devagarzinho. Mas está tendo uma mudança. Principalmente das agências novas. Está surgindo muita agência com pegada de startup, que usa metodologia ágil, que usa um monte de coisa, que está falando, tipo, cara, aqui é diferente. E essas agências estão crescendo, estão engajando. Então aquela agência clássica, paulista, a galera pede pizza e vira madrugada e fuma charuto, está diminuindo. E está crescendo um monte de agência nova, com ideias novas, que vai crescer. Outra coisa no mercado publicitário, São Paulo. Eu escutei de uma amiga minha, falou: Cris, uma hora você não vai poder escapar mais de São Paulo. E eu tô pensando a mesma coisa, talvez uma hora também não dê pra escapar mais de São Paulo. 80% do investimento publicitário do Brasil está em São Paulo. Então, se você for entrar em estudar publicidade, comece a olhar para São Paulo. Não estou dizendo que você tem que se mudar para São Paulo, mas comece a olhar com carinho, porque talvez seja um caminho que você tem que fazer e talvez você tenha que pagar um pedágio de passar um tempo lá, porque isso vai alavancar a tua carreira. Eu não fui para São Paulo até agora, talvez eu tenha, talvez uma hora eu fale: cara, eu vou parar de escapar dele. A minha não ida para São Paulo tem a ver com eu empreender, tem a ver com um monte de coisa, e cara, eu gosto da minha vida aqui em Ponta Grossa. Eu não sei se eu gostaria da loucura de São Paulo, mas talvez pela minha carreira eu vou ter que fazer isso em algum momento antes dos 40, né? Então, enfim, talvez eu tenha que ir lá e me provar no mercado de São Paulo e eu tenho certeza que eu vou vencer esse mercado. Mas tenho isso na cabeça. Sobre o curso de publicidade, eu acho que a maior reclamação que a gente tem do curso de publicidade é sobre o conteúdo dele. É sobre muitas vezes a falta de pessoas do mercado dentro dos cursos, e estou falando em curso geral, porque, cara, o publicitário, ele tem uma vida tão corrida, tão campanha, tão dinâmica, que o dar aula é um negócio que é muito distante, sabe? Eu mesmo, até esse ano, nunca tinha pensado em dar aula. Então, tipo, o cara que está no mercado criando campanha, ele não consegue dar aula. Outra questão, faculdades pedem mestrado. Então, tipo, eles dão preferência para quem tem mestrado. E quem tem mestrado é jornalista, galera.
Por isso que dentro de faculdade de publicidade tem muito jornalista, porque jornalista faz mestrado porque é da cultura deles, a cultura mais acadêmica. Ou publicitário mal graduação tem. Eu acho que se fizer um estudo, cara, a maioria dos publicitários não são formados em publicidade. E, cara, eles são piores que isso? Puta, não são, cara. Tem muita gente muito boa que cria desde que é criança e dá um pau em muita gente formada. É ruim isso pro mercado? Ai, meu Deus, tem que ser formado? Eu acho que é mágico, cara. Eu acho que é acesso, cara, vença mais criativo, vença o melhor, independente do teu currículo, independente do que você tem ali, cara. E é lógico que a faculdade de publicidade tem que te dar uma base pra você ser melhor que um cara que não é formado. Mas tem cara que é talento, cara. Que, cara, tem cara que é o Messi. Tem cara que é o Neymar. O cara pode não ir treinar. Mas no talento ele bate. Então o mercado publicitário é isso, sabe? Tem muito cara que não é formado, mal tem graduação, sabe? Então como é que você vai exigir mestrado de um cara? Faculdades muitas vezes exigem carga horária mínima. Você tem que dar aula 3 vezes por semana aqui. O cara fala, puta, cara, eu consigo uma? Ah, não, você tem que dar três. E daí o que acontece? Ali entra alguns professores, tipo, cara, você vai dar aula disso, 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 disso. E o cara é especialista em uma coisa, tá dando aula de 4 coisas. E você pega um cara que é muito. Cara, um cara com um fotógrafo premiado, fudido ali. Ele não vai saber dar aula de teoria da comunicação. Ele vai saber dar aula daquilo ali. Então isso dá uma limitada nisso. Por isso que eu acho que as faculdades acabaram perdendo muito espaço para escolas tipo a Red Hook, a Miami Ed School, a Cuca, que o cara dá uma aula por semestre, mas é um cara muito especialista em redação, um cara muito especialista em design, enfim, são caras mega especialistas que estão criando, então, tipo, cara, essa campanha do Burger King que eu fiz aqui, isso aqui a faculdade não te dá, sabe? Então, esses para mim que são os problemas, os poréns de você estudar uma graduação de publicidade. Outro porém que eu vejo é, cara, 4 anos. Cara, em 4 anos a gente tá agora em 2020, eu não sei quando vai ser esse vídeo, se vai sair na virada do ano. Vamos, a gente tá em 2025, vamos lá. 4 anos atrás era 2021. O mercado publicitário era outro. Era um mercado aquecidíssimo com o digital, que, enfim, num pandemia fudido, que tava assim, ensaiando uma transição gigantesca que no final não aconteceu. E a gente cai para hoje, o mercado com inteligência artificial tinando, tunado ali, tinindo esse mercado. A gente não sabe o que vai acontecer daqui. Imagina daqui a 4 anos o que vai acontecer, sabe? Então eu vejo que o aluno está sempre num furacão, o mercado está sempre mudando e ele está estudando uma coisa aqui que tem que congelar no tempo. Daqui a 4 anos vai ser outra. Então o cara que ele entra hoje na faculdade, ele vai sair em outro mercado, só que ele estudou hoje. Então é muito longo esse processo de graduação. Então o conteúdo talvez não faça tanto, talvez nessas, o cara tem que fazer a graduação e fazer outros cursos ao mesmo tempo, para o cara ir se atualizando, para ele não ficar para trás, porque o mercado vai mudar. E se os professores dessa graduação não ficarem atentos a isso, o cara está ensinando coisa que não vai acontecer no mercado. E daí porque o cara, enfim, a gente não, a gente tem que ter, sempre estar nessa atualização, sabe? Por isso que sempre falam, tipo, você vai dar aula, você monta suas aulas e ano que vem você vai ter que montar de volta. Você fala, não, tem que montar de volta, mudou tudo. Eu não tenho como falar hoje de design sem falar de inteligência artificial. Não tem. Tem como fingir que não tá acontecendo nada. Então, cara, o mercado muda completamente. O que eu vejo, assim, que é a faculdade de publicidade? Os dois, assim, cara, você tem que estudar por isso. Faculdade de publicidade, pra mim, é duas coisas: estágio e network. É essas duas coisas. O conteúdo, lógico que tem que ser bom, lógico que o professor tem que ser cobrado, lógico que o aluno tem que ser cobrado pra não ficar no celular só. E se também se quiser, foda-se, o problema é dele, né? Tipo, ele é um adulto, cara, não é criança, é adulto que tá estudando. Mas, cara, essas duas coisas. Você tem que tirar para fazer estágio, e nesse estágio você aprender coisas na prática, a forma mais fácil que você tem de entrar num lugar é um estágio. O estágio é obrigatório, ganha pouco estágio, beleza, só que você consegue entrar muito mais fácil numa empresa. Você tem vários justificativos, você tem uma proteção por você ser aluno, então a galera sabe que não vai tirar tanto de você porque você é aluno. A agência ama um estagiário. Então, cara, ali você já consegue entrar no mercado de uma maneira diferente, você consegue conhecer muita gente, muito profissional. E, cara, network. Eu tive 2 empregos CLT na minha vida. 3 empregos CLT na minha vida. 2 agências e um setor de marketing. Os 3 vieram da faculdade. Um veio com um colega meu, que, enfim,
que é muito meu amigo hoje em dia, mas era meu colega, ele abriu uma agência e me chamou para fazer estágio, fui o primeiro estagiário da empresa dele. A empresa dele existe até hoje, tem 15 anos, é uma empresa super sólida. Eu fui estagiário dele. E os outros dois vieram com professores da faculdade que me contrataram com o setor de marketing de uma empresa, o outro para a sua agência também, que tá mega forte hoje em dia. Cara, é networking, galera. É você conhecer gente. Eu conheci muita gente na faculdade, eu era o aluno quieto, que não conversava pouco, mas eu sabia me conectar. Eu, enfim, às vezes eu vejo que a gente leva gente para faculdade, levam palestras, levam gente de fora, e o aluno não dá um oi pra pessoa, não conversa, não entrega um cartão. Cara, você está perdendo oportunidade de você se conectar de uma maneira fácil com uma pessoa que pode. Não vai nem. Não é que ela vai te dar um emprego, ela pode te abrir uma porta lá na frente daqui a 10 anos que você nem sabe, sabe? E a faculdade te dá essa possibilidade, sabe? Ela te dá isso aí de uma maneira mais fácil, sabe? Então aproveitem muito disso. Eu acho que durante muito tempo eu me apoiei muito nos contatos que eu fiz na faculdade, de gente que eu conheci lá, de gente que eu estudei lá, fechei muito contrato com gente que eu estudei lá. Enfim, cara, são essas duas coisas assim que a gente tem que cursos rápidos não vão te dar. Isso aqui não vai te dar, isso aqui é uma graduação, uma pós-graduação que vai te dar essas conexões de estágio e network. E, cara, aproveita a faculdade, eu acho que primeiro, para você fazer um monte de curso. Estuda um monte de curso, vai nessas escolas, junta uma grana, aproveita isso. Aproveita para testar coisa, galera. Aproveita para errar, enfim, você tem a desculpa que você é aluno, cara. Eu sou aluno, tô aprendendo. Erre, teste, vai para cima, sabe? Abusa disso, assim, sabe? E, cara, eu hoje, se eu entrasse numa graduação, fosse aluno, por mais que já trabalhava quando eu era aluno, eu usaria isso para construir alguma coisa, para construir um negócio, cara, uma horinha por dia. Putz, cara, tenta ver lá, faz um estágio lá que você tenta sair às 5, você chega às 6 na faculdade, das 6 às 7, você trabalha num projeto novo, enfim. Ou cedo trabalhe, tipo, putz, eu vou passar num café antes do meu trabalho, eu vou trabalhar alguma coisa. Uma horinha por dia, cara. Você vai ter 4 anos, cara, pra construir alguma coisa. Uma horinha por dia. Comece a fazer conteúdo, gravar um canal do YouTube, pensar uma startup, pensar alguma coisa assim. Usa isso para alavancar. Putz, cara, tem as faculdades, tem investimentos de faculdade, tem espaço que você pode usar. Você pode usar os professores para o seu projeto. Tenta fazer alguma coisa. Vai dar certo? Não sei, talvez não. Provavelmente não. A chance de não dar certo é bem maior. Só que, cara, usa isso aqui para construir um negócio, um projeto criativo, alguma coisa assim. Que isso aqui vai te ajudar lá na frente. Eu faria isso hoje. O primeiro projeto criativo que eu tive foi o Comunica. Eu comecei ele depois da faculdade. Fiquei pensando, cara, se eu tivesse ficado dentro da faculdade ia ser bem mais fácil, porque tava tudo na minha mão. Então, cara, use isso aqui para construir alguma coisa. Resumindo, assim, vale muito a pena estudar publicidade, sabe? Se você efetivamente não for um morto dentro da faculdade. Se for ficar no celular, não conversar com ninguém, não conversar com os professores, não conectar com professores, só reclamar, e quando ir gente de fora lá, você nem conversar com a pessoa, cara, daí fica em casa. Daí foda-se, daí não vale a pena estudar mesmo. Mas se for fazer tudo isso, vale muito a pena. Então, enfim, se esperto. E, cara, a publicidade sempre vai existir. Ah, agora a inteligência artificial vai dominar tudo? Vai ao cacete, cara. Vai ser uma ferramenta que a gente vai dominar e vai usar. Então, enfim, use isso aqui a teu favor, que isso aqui pode te ajudar bastante. Beleza, pessoal? É isso aí. Bora lá. Se inscreva no canal, se inscreva aí, que me ajuda bastante. Mande para as pessoas, dê like, enfim, faça tudo aquela baboseira que os youtubers ensinam. E estamos aí. Vamos gravar mais conteúdo. Em breve quero estar gravando mais conteúdo. Em breve quero estar com bastante inscrito aqui. E, enfim, bora lá que eu vou compartilhar conteúdo. Esse conteúdo vai ficar para sempre. Tomara que te ajude em alguma coisa. Beleza? Valeu!